Olá, querido telespectador, tudo tranquilo? Galera, nós chegamos a um ponto do debate cultural que tá totalmente insustentável tentar ser coerente. Durante esse ano, saíram algumas mídias sobre a história japonesa, e pode parecer bizarro, mas existem críticos cobrando a presença de personagens negros em séries que representam o Japão feudal, como se fosse comum a existência de africanos em países do Extremo Oriente no século XVI. Por exemplo, dizer que falta negros no seriado Shogun. Na série, a gente aprende que os japoneses nem sabiam da existência da Europa direito, conheciam os portugueses e mal os espanhóis, eles não faziam parte do comércio de escravos entre Portugal e os africanos. E pensa bem, alguns anos atrás, se você ouvisse que faltavam pessoas negras em algum filme ou seriado japonês feudal, isso seria levado como uma piada. Na realidade, isso poderia ser o estereótipo do militante maluco, o cara que vai assistir um filme de samurai e reclama, falando que falta uma crítica social presente no Ocidente. Mas isso já não tem mais graça hoje em dia. Pelo contrário, isso tá muito perigoso. Você apontar o óbvio já virou motivo para ser acusado de criminoso, principalmente nas redes sociais, onde, como eu já expliquei, não interessa a razão e a lógica. As pessoas simulam que tem algum nível de dano cerebral para fingir que não entendem a realidade. A polêmica da vez se passa graças à grande Ubisoft, empresa famosa e querida por cobrar mais de R$600 pelos jogos completos. E o novo jogo da franquia Assassin's Creed, essa sim, sem ironia, uma franquia aclamada pelos fãs. Os jogos de Assassin's Creed têm uma lore muito extensa e cheia de detalhes, mas resumidamente, você controla um integrante de uma seita secreta de assassinos em diferentes países e épocas históricas. Já tivemos narrativas na Itália, Estados Unidos, Caribe e outros locais. E o jogo sempre prezou por uma certa fidelidade histórica, tentando representar as roupas, arquiteturas e pessoas presentes naquelas épocas em que o jogo se passa. O novo jogo da franquia, Assassin's Creed Shadows, foi anunciado e sua história se passará no Japão feudal, segundo a IGN em 1579. Uma das épocas mais famosas do folclore japonês, a época do shogunato de Oda Nobunaga, um momento rico em guerreiros e personalidades no Japão. Então você pode imaginar como que o fã japonês estava animado para jogar com algum de seus antepassados históricos ali. Mas é claro que a Ubisoft não queria sofrer as mesmas críticas que a série Shogun sofreu, de faltar africanos no Japão feudal. Então ela incluiu na história uma figura conhecida pelos japoneses, Yasuke, um africano que teria sido comprado por Oda Nobunaga de missionários portugueses por volta de 1579, mesma época em que o jogo se passa. Bom, pelo menos eles ainda estão sendo historicamente coerentes, né? Não é? Aí que tá, querido telespectador. A Ubisoft não apenas transformou Yasuke em um grande samurai, mas também na protagonista do jogo, junto de uma outra personagem feminina que também segue as normas do Barangaverso. De fato, eu só sei que ela é mulher porque o jogo me falou. Aí sim, o jogo também segue a mesma regra de custar meio salário mínimo pela versão completa. Então imagine que o fã japonês que esperou a vida inteira para jogar Assassin's Creed no Japão feudal, com samurais, ninjas, pokémons e a porra toda, e os caras põem um africano de personagem principal e uma mulher feia de coadjuvante. É, senhores. O resultado disso tá sendo a nova batalha nas redes sociais. Gente dizendo apenas o óbvio, estão sendo acusados de, você sabe, né? Racismo. E isso já perdeu a graça. Não tem outra explicação do uso de Yasuke como um protagonista do jogo, que não aquela temida palavra, lacração. Isso é puro suco de marketing woke. Pensa bem, colocar um africano como samurai protagonista de um jogo no Japão feudal. Você pode argumentar sobre inclusão ou outras coisas, mas o fato é que não tem outra explicação para isso acontecer, senão lacração. Isso é propaganda com a cor da pele do cara. Inclusão poderia ter sido feita de qualquer outra forma, até em side quests envolvendo negros e até mesmo Yasuke. Mas em uma época com tantos guerreiros considerados heróis pelos japoneses, usar um africano como protagonista nesse caso não é nem inclusão, é um insulto à inteligência de todo mundo. Segundo a Wikipédia, Yasuke foi um africano, provavelmente de Moçambique, mas que ninguém tem certeza, que teria chegado no Japão como um escravo de missionários portugueses em 1579. Teria sido adquirido pela corte de Oda Nobunaga por volta de 1580, porque o Shogun teria ficado fascinado por sua cor, sua altura e sua força, e teria vivido como um coxo entre os nobres dali por 15 meses. Em 1582, Oda Nobunaga morreria e Yasuke teria sido devolvido aos portugueses
portugueses. Kocho seria um ajudante de nobres, tipo um pajem para nós. E de fato, pelo tempo que ele passou dentro da corte, seria impossível completar o treinamento militar básico. Mas o importante é notar que Yasuke foi irrelevante para o período histórico. Ele não participou e nem poderia ter participado de nada que estava acontecendo no Japão na época. O cara era um estrangeiro que foi vendido como escravo, que atravessou meio mundo para cair numa corte de um país que ele não fazia ideia de onde ficava. Como que ele faria alguma ideia dos interesses políticos? Ou pior ainda, como que ele teria sido um agente influente na cultura japonesa da época? Mas algo deve ser notado sobre Yasuke. Ele era mais alto e mais forte do que os padrões japoneses daquela época, e viveu entre os nobres do shogunato por 1 ou 2 anos. Então a sua presença ali criou no imaginário coletivo japonês o estereótipo de que o africano, ou o negro de maneira geral, seria muito forte e provavelmente um bom guerreiro. E podemos ver isso em várias obras da cultura pop japonesa até hoje. E talvez a mais icônica delas seja uma recente, Afro Samurai, de Takashi Okazaki, lançado em mangá em 1999 e uma animação em 2007. Mas a Ubisoft forçou demais a barra usando Yasuke como um guerreiro temido e poderoso naquela época. É como eu disse, ele tem uma importância folclórica no imaginário, mas em termos históricos, ele foi completamente irrelevante para o Japão feudal. Os fãs japoneses têm todo o direito de se sentirem ofendidos por usarem um estrangeiro como protagonista desse jogo. Podemos ver que suas reclamações vão além da cor de Yasuke. Até a arquitetura do jogo parece mais chinesa do que japonesa, como alguns apontam, e nós temos o direito de falar a verdade. A verdade é que esse jogo só colocou Yasuke lá por pura lacração. Não tem outra palavra. E como eu disse, isso já tá ficando perigoso. Não é mais cômico e nem estranho esse tipo de atitude de mega corporações tentarem colocar discurso woke em todos os seus produtos. Dessa vez, a própria Wikipédia sofreu um imenso ataque dos próprios editores, onde alguns tentaram mudar o artigo sobre Yasuke quando a polêmica atingiu seu ápice, tentando enganar os leitores para acreditarem que ele teria sido ordenado samurai pelo próprio Oda. E gente, ninguém teria esse esforço todo só para ganhar uma discussãozinha besta em redes sociais, né? Pensa bem, pessoas estão sendo acusadas de racismo só por falar que não existe coerência histórica em retratar um samurai africano, o que é óbvio, e mega corporações estão apoiando esse discurso. Gente, abram os olhos, não é um videogame da Ubisoft, não é só um joguinho eletrônico bobo. Olha a tremenda arquitetura narrativa que é feita apenas para pagar um pedágio politicamente correto. E lógico que isso movimenta muito dinheiro. Muitos militontos e influenciadores mentirosos crescem com isso, acusando outros de crime ou criando verdadeiras fanfics sobre como o Japão foi colonizado por africanos antes mesmo de Adão e Eva serem criados. E aqui a gente vê que essa militância idiota é uma serpente que devora a própria cauda, porque em nome da inclusão e do identitarismo, transformaram o único negro da história do shogunato no maior assassino da época. E além disso ser um pouco irônico, também deixa o jogo um pouco menos crível, né? O único africano livre presente no país naquele momento ali estaria na cena de todos os assassinatos que aconteceram. Nem um pouco suspeito, né? É, difícil também, né, Ubisoft? Pelo amor de Deus, hein? Enfim, não deixem as pessoas te acusarem daquilo que você não é. Não se desculpe pelo que você não é. Não é crime você falar que Yasuke não foi samurai e nem um pouco relevante para o shogunato. Não é crime você criticar algum produto que você não gostou. Não deixem as empresas enganarem vocês. Elas querem que as críticas aos seus produtos sejam qualificadas como preconceito, mas são elas mesmas que se apoiam em estereótipos raciais e usam militância política como escudo. Não seja mais um manipulado por esses mestres das marionetes. Para começar a se libertar, é só se inscrever aqui no canal. É isso que eu tenho para hoje e fim de papo.